comprar o pacote antes de ir para o consulado americano aumenta a chance de aprovação. Tem gente que se empolga tanto no planejamento que já quer sair comprando passagem, os tickets, reservando o hotel, mas na maioria das vezes não é nem porque ele achou um preço bacana, é porque ele acha que comprar essas coisas com antecedência meio que vão forçar a gente consular no dia da aprovação lá, no dia da entrevista, a aprovar o visto, mas não vai, cara. É engraçado isso, né, Léo? O pessoal acha assim que o agente consular ali vai pensar: não, eu tenho que aprovar ele porque ele já comprou o pacote, Mó ele não tem dó. mais volta. É, mó dó. Se ele for negado, coitado, vai perder o dinheiro. E aí, Edu, esse é nosso primeiro mito, porque infelizmente isso não é verdade. Não é verdade tanto que no próprio site do consulado americano, quando você está lá fazendo a leitura sobre como funciona o visto de turismo, tem lá uma instrução bem clara. Não compre passagens, reserve hotéis antes de ter seu visto aprovado, porque isso não irá garantir a aprovação do seu visto. Detalhe muito importante esse aí, hein? Muito Isso aí é importante. muito A importante. maioria das E pessoas aí, não sabe disso. hoje basicamente todas as companhias aéreas cobram multa se você tiver que mudar seu destino, tiver que alterar datas, então tome muito cuidado, eu não recomendo de forma alguma comprar antes de ter o visto aprovado, ainda mais agora que a fila de espera está bem extensa, então não vale a pena. Aproveitando que eu falei de fila, também não ache que comprar as passagens, porque hoje, Edu, não sei se você está sabendo, mas a gente tá com uma fila de espera no consulado. Você não tá sabendo, com certeza você sabe, né? A gente Conta trabalha aí. com isso todo dia, né? Mas nós Mas estamos ela com é uma fila de espera no consulado americano de mais de um ano. E absurda. é bastante tempo, Bastante infelizmente. tempo, Mas infelizmente. existe uma forma da gente pedir entrevista emergencial. E na maioria das vezes, essa entrevista emergencial pede algumas coisas ali que comprovem que de fato você está prestes a viajar. Não faça, pessoal, comprar de passagem só para tentar convencer o sistema lá a aprovar uma entrevista emergencial, tá? Tem sido raro os casos de aprovação de entrevista emergencial que não motivos de saúde, perda de parente, tá? Então, não tenta forçar a barra também. Se já não tentou para aprovação, não tenta comprar a passagem só para conseguir a entrevista, não, hein? Então, mito número um, não. Não é verdade que comprar a passagem, reservar o hotel vai aumentar as suas chances de aprovação. Bora Anota lá? bem isso daí, Isso aí é porque importante. é muito importante. Não vai rasgar dinheiro à toa. Parente nos Estados Unidos tornam mais difícil a aprovação do seu visto. Isso não quer dizer que você vai ser negado, mas é mais difícil. Tu sabe por quê do que é mais difícil quando você tem parente nos Estados Unidos? Ah, eu tenho uma ideia, tenho uma ideia. Que a ideia que eu tenho é que a pessoa ela tem mais chances de ficar nos Estados Unidos, né? Na verdade, pelo menos na visão do agente consular, mesmo que ela não tenha essa intenção e seja real, é uma aquela pulga atrás da orelha que fica ali no agente consular. Será que essa pessoa não vai ficar lá na casa do familiar e não vai mais voltar? É isso mesmo. E não é achismo, Edu. De novo, tá escrito no site do consulado americano. Lá tem uma parte quando a gente está lendo sobre vistos de turismo americano, por isso que é importante ler, pessoal, e se informar em fontes de informação ali boas, né, de qualidade. Tem uma parte do que explica o que é vínculo. E quando ele está explicando o que é vínculo, ele aproveita essa oportunidade para falar sobre a existência de vínculos nos Estados Unidos. Ter família nos Estados Unidos é um vínculo. Está escrito assim, Edu: ter vínculo nos Estados Unidos pode deixar mais difícil a tarefa de comprovar os seus vínculos no país de residência. O que ele está dizendo? Se tu tem poucos vínculos no Brasil e ainda tem vínculo nos Estados Unidos, pô, vai ser bem difícil de convencer o agente consular que esse vínculo nos Estados Unidos não é uma questão importante. Basicamente o que você falou. Pô, tu já tem casa, já tem abrigo, já tem alimentação e muitas vezes até uma oportunidade de trabalho com o seu colega, com o seu parente, com o seu amigo. Então, ter um parente nos Estados Unidos, ter um vínculo lá, é mais difícil aprovar os vistos quando você tem poucos vínculos no Brasil. Mas, Uhum. Edu, eu acho importante a gente pontuar que isso não é um estímulo para que você omita ou minta sobre a existência dos seus vínculos, porque
quase 100% de certeza que o agente consular já sabe, tá bom? Então, não vale a pena omitir, mas se esforce para numa entrevista, quando você tiver parente nos Estados Unidos ou qualquer outro tipo de vínculo, para mostrar ainda mais ali seus vínculos no Brasil. Deu para entender? Claro, claro, deu para entender sim. E um outro mito, Léo, que eu vou trazer aqui que tu pode explicar melhor pro pessoal é também quem pensa que solicitar o visto na Europa, né, ou em outro país seja mais fácil. Tem pessoas É, que tem gente que pensam sobre acaba isso, né? entendendo isso. Tem gente que tem um visto negado no Brasil e acha que tentar em outro país vai fazer a diferença. Tem gente que tem um visto negado em um consulado e acha que tentar em outro consulado vai fazer a diferença. Como se os agentes consulares não tivessem essa informação compartilhada meio que a nível global entre as unidades consulares. Então, muitas vezes isso acontece principalmente com cidadãos com brasileiros com dupla cidadania. Ah, eu sou brasileiro, mas tenho um passaporte europeu. Vou lá numa viagem na Europa solicitar meu visto lá. Só que todos os meus vínculos são brasileiros. Meu trabalho é no Brasil, meu imóvel é no Brasil, a minha família está no Brasil. É muito mais difícil, na verdade, ter a aprovação nesse sentido, porque o ente consular europeu não sabe discernir se, por exemplo, um imóvel na cidade tal é um imóvel interessante, uma carreira de um emprego tal é um emprego interessante, não conhece o mercado de trabalho brasileiro, então eu nem recomendaria, mas isso aí pô, sempre tem aquelas mandigas, né? Vou Sempre tentar tem. solicitar em outro país. Da mesma forma, Edu, que tem gente que acha que, sendo brasileiro, solicitar o visto no passaporte europeu dentro do Brasil é mais fácil de ter seu visto aprovado do que solicitar o seu passaporte brasileiro. Meio que dando uma carteirada, ó, sou brasileiro, mas eu também tenho um passaporte europeu. Eu acho que não vale a pena não, cara. Na maioria das vezes dá errado. Não passa uma boa impressão para agente consular. Com Tentar dar uma certeza. carteirada no agente consular, pessoal. Então, é mito, Edu. Não é mais fácil ter o visto aprovado na Europa porque você tem uma dupla cidadania. A não ser que sua vida inteira esteja na Europa. Aí tu nem É, vai vir no Brasil. e esse é o ponto principal, né, Léo? Ter a vida inteira, né? Tem gente que tá lá meses e daí, vou solicitar daqui, mas os vínculos, como tu falou, estão todos ligados ao Brasil. Não tem nenhum vínculo lá, a não ser de repente um trabalho esporádico que tá mantendo lá e acha que daí lá vai ser mais fácil. Edu, o pessoal vai ver que muitas vezes eu vou trazer aqui, olha, eu li ali, está escrito lá. No site do consulado americano está orientado onde você deve solicitar o seu visto. E do lado está escrito, no seu país de residência. Porque é lá onde o agente consular vai estar habilitado para avaliar o seu pleito. É lá que estão os seus vínculos. E logo em seguida, solicitar num país diferente do seu país de residência pode fazer com que a gente negue por não ser capaz de avaliar o seu pleito. Então é um mito. Na maioria das vezes, é mais interessante solicitar no país que você tem mais vínculos, no seu país de residência.